Quem você segue? O cordeiro ou o bode? No livro de Mateus, do seu capítulo 25, versículo 31 a seguir, o Messias nos fala a respeito de uma separação, uma comparação de dois grupos de pessoas. Aos que obedecem, o Mestre comparou como ovelhas, e aos desobedientes, o Mestre chamou de bodes. E diz assim: quando o Filho do Homem vier em seu esplendor com os seus anjos, então se assentará em seu trono no esplendor dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor. Lembra quem é o bom pastor das ovelhas? O próprio Mestre, o próprio Messias. Como o pastor separa os bodes das ovelhas e posicionará as ovelhas, os filhos obedientes em espírito e em verdade, no verdadeiro entendimento, longe das hipocrisias, das mentiras. Aqueles que deram frutos, o trigo, os peixes bons, colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes, os desobedientes, aqueles que precisaram de uma religião, aqueles que se tornaram malditos por seguir ensinos, leis de Moisés, aqueles que não conseguem compreender a palavra do Pai, não conseguem obedecer, preferem as práticas erradas, ele colocará à sua esquerda. As ovelhas são aqueles que fazem partes da verdadeira igreja, a noiva do Cordeiro, a noiva do Messias. Ele é o Cordeiro e nós somos as ovelhas. Cordeiros casam com ovelhas. Por isso o Mestre comparou a sua verdadeira igreja como ovelhas. João, capítulo 1, versículo 19. No dia seguinte, João viu ao Messias, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro do Pai, que tira o pecado, que tira a mentira, que tira as trevas do mundo. O pecado das pessoas nunca foram perdoados por meio de sacrifícios, de derramamento de sangue de animais, holocaustos, animais sendo queimados. O Messias disse: piedade quero e não sacrifícios. Essas são as palavras do Pai através da boca do Filho. O pecado, a desobediência, só pode ser perdoada através dos ensinamentos, da prática, da verdade do Messias. Através do arrependimento, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. O reino dos céus andou sobre a terra, o Messias, e ele pagou um preço por vir aqui tirar a mentira, as trevas, o véu da face das pessoas. E foi morto como um cordeiro manso. Assassinaram, derramaram o sangue daquele que é o verdadeiro Cordeiro do Pai. Isaías 53, versículo 7. Ele foi maltratado, humilhado, torturado,
Contudo, não abriu a sua boca, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Aqui fala do verdadeiro pastor, o Emanuel, Messias. Esse foi o nome que o próprio profeta Isaías, no qual se refere a essa passagem, profetizou em seu capítulo 7, versículo 14. E todas as profecias se cumprirão, se cumpririam. Se cumpriu com o nome. Isaías profetizou o seu nascimento e também a sua morte. E as palavras do Pai não podem passar. Em Apocalipse diz: bem-aventurados aqueles que são convidados à ceia, às bodas do Cordeiro. Também diz que bem-aventurados são os que lavam as suas vestes, as suas roupas, no sangue do Cordeiro, pois terão o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade através dos portais. Já os bodes não fazem parte da verdadeira igreja. Não são noivas, mas prostitutas. Se prostituíram perante ao Pai, se casando com diversos maridos, diversas religiões, são iníquos, ímpios, não praticaram a justiça e a verdade do Pai, se casaram com um falso marido, um falso Messias. Jesus Cristo, um nome usado pelo anjo caído, chamado Azazel, que não é cordeiro e muito menos ovelha, mas um bode. Azazel, o bode expiatório do deserto, um falso Messias que não tira pecado algum das pessoas. Azazel, o bode mais adorado pela maçonaria, e está dentro de todas as religiões. Não se engane. Azazel é Jesus Cristo. Ou melhor, Azazel usa o nome Jesus Cristo com a história do Messias para se passar pelo verdadeiro Cordeiro, o Emanuel. Usurpou a história do Mestre. Portanto, os bodes estão casados com Jesus Cristo, Azazel. Então, são dois grupos de pessoas. Um segue o verdadeiro Messias, o Emanuel. O outro grupo segue Jesus Cristo, o anjo caído, Azazel, o bode expiatório do deserto da maçonaria. Um grupo é uma noiva limpa, embranquecida, que se casará com o cordeiro, ovelha e cordeiro. Esse é o verdadeiro casamento. Já o outro grupo se casaram com um bode e são bodes. Bode com bode. Veja que é um casamento homossexual, pois não são cabras com bode, mas bode com bode. No livro de Levítico, capítulo 16, explica um pouco sobre Azazel, o que os sacerdotes faziam. Naquela época, um bode era sacrificado para o Senhor, para Israel, para o diabo. E outro bode era levado lá no deserto, vivo, para ser morto, a Azazel. Dois anjos caídos, o diabo, Israel, e Azazel. Azazel
hoje representa Jesus Cristo, o falso Messias que está enganando a multidões dentro das portas largas e fora dela, e Israel, o diabo, aquele que queria ser maior que o nosso Pai, aquele que se passa pelo nosso Pai com o nome de Deus, Deus de Israel. Esse Deus assassino, impiedoso, ladrão, pois mandou os seus servos matarem, roubarem e destruir. E hoje, esses dois operam milagres e prodígios dentro das religiões. Hoje, os bodes a ser sacrificado, a ser condenado, são as pessoas essas que adoram a Deus e a Jesus Cristo. Naquela época, eram lançados sorte sobre os bodes. E hoje não é diferente. É lançado sorte sobre as pessoas. Tessalonicenses, capítulo 2, fala a respeito do filho da perdição, do anti-Messias, o falso Messias, como que ele sugeria, o que ele faria. E diz assim: ora, o aparecimento desse anti-Messias é de acordo com a ação de Satanás, Israel, com todo o poder, sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Isso ocorre, meus irmãos, porque as pessoas não estão buscando o conhecimento, como está descrito em Oséias, que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. As pessoas não procuram se aprofundar no verdadeiro conhecimento da palavra do nosso Pai e prefere seguir a mentira, o engano, do que a verdade que poderia salvar. E a verdade é seguir apenas ao bom pastor, ao Messias, e não ao homem, a falsos guias. Eu deixo uma pergunta para os irmãos: onde que se encontra tantos sinais, prodígios, maravilhas? Não são dentro desses templos de pedra edificados por mãos humanas? Lembrando que as ovelhas mesmo, pertencem ao único e verdadeiro pastor, o Messias, o único ungido, o verdadeiro ungido do nosso Pai, aquele que veio para curar os enfermos, para tirar a cegueira espiritual das pessoas, libertar e curar. Já as pessoas que não entendem a voz do Espírito, não compreendem a voz, os ensinamentos do Messias, essas pessoas são bodes, pertencem a Azazel e a Israel. Porque da mesma maneira como era feito lá no deserto, um bode era para Israel e o outro bode era dedicado a Azazel no deserto. Então hoje esses bodes realmente são as pessoas. É por isso que só as ovelhas vão entender, vão ouvir a voz do Messias. Os que são bode pertencem a Jesus Cristo, pertencem a Deus e não ao Pai e ao Messias. Porque essas pessoas não compreendem, não entendem, não aceitam a verdade do único e verdadeiro ungido. Estão debaixo dos ensinamentos do falso ungido. Portanto, são bodes, fazem parte dos bodes.
Porque as ovelhas mesmo, elas vêm para a verdade. Elas saem da mentira porque odeiam as trevas. E essas pessoas que são os bodes, que estão dentro dos sistemas religiosos, que não ouvem a voz do Messias, muitos, né, esses líderes aí religiosos que não entram no reino, nem permitem entrar, aqueles que estão a caminho, porque embriagou o entendimento dessas pessoas, e essas pessoas se tornaram bode, se embriagaram tanto com o vinho da Babilônia, que se tornaram bode. Essas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos maravilhas, em teu nome não profetizamos, curamos, fizemos tantas coisas em teu nome, milagres, prodígios. E aí o Messias vai olhar para essas pessoas e vai dizer: apartai-vos de mim, porque vocês praticaram o mal. Não foi em meu nome que vocês fizeram todas essas curas, essas maravilhas, esses milagres, essas coisas físicas. Não foi em meu nome, foi em nome do falso ungido. Aquele que eu falei para vocês que quando viesse, não seguisse, porque ele está no deserto, o bode Azazel. Eu não tenho nada a ver com esse Jesus Cristo. Meu nome foi Emanuel. Eu me chamei Emanuel. Eu sou aquele que representou o Pai na terra. E vocês não receberam o Pai com vocês, né? O Pai conosco. Vocês receberam aquele que eu falei para vocês, que se viesse em seu próprio nome, um nome sem profecia, um nome que caiu de paraquedas no Evangelho, que vocês receberiam, vocês receberam. Apartai-vos de mim, porque quando eu tive fome, quando meus irmãos precisou do verdadeiro alimento, o pão, o verdadeiro pão da vida que sou eu, que desci do céu, vocês não deram, vocês deram o falso pão, vocês deram o maná de Moisés, aquele maná, aqueles ensinamentos que ele oferecia para as pessoas lá no deserto. Quando eu tive sede, quando um dos meus pequeninos teve sede do conhecimento, vocês não deram da água da vida, a água que eu falei para a samaritana, que jorraria rios de águas vivas de dentro da pessoa, se recebesse a verdadeira água, que sou eu, os ensinamentos do alto, aquele que limpa, que lava e que mata a sede. Apartai-vos de mim, porque quando eu estive nu, quando os meus pequeninos, os meus irmãos, as minhas ovelhas, tiveram nu do conhecimento, sem vestes, assim como Adão e Eva ficaram nu, lá no princípio, quando caíram na lábia da serpente. Quando os meus irmãos tiveram nu, queriam vestes, a verdadeira veste, a veste do conhecimento, vocês não deram para os meus irmãos. Eu estive preso. Quando os meus irmãos, as minhas ovelhas, estiveram aprisionadas nos ensinamentos do diabo e dos anjos caídos, vocês não libertaram eles. Vocês não foram, de fato, visitar a mente, o entendimento deles, para dar a verdadeira liberdade, que sou eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, conhecerás ao Emanuel, Messias, e ele vos libertará. Essa é a verdade. Porque se o verdadeiro Filho, o Messias, o ungido, vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então, eu estive enfermo. Os meus irmãos estiveram precisando daquele que é a cura. E vocês não deram a cura para eles. O Emanuel, Messias, ele só conhece ovelhas. Ele não conhece a bodes, seguidores de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Se essas pessoas dirão naquele dia que em nome do Messias fizeram tudo isso, e na realidade o Messias dirá que nunca conheceu elas, é porque eles também nunca conheceu ao Messias, porque os verdadeiros filhos do Pai conhecem o Emanuel, o Pai conosco.